Olá pessoal, meu nome é Kátia Pessoa e você chegou ao canal Nave Vida. Sejam todos bem-vindos. E como prometi para vocês, esse vídeo é a continuação da semana passada. Você sabe o que é constelação sistêmica? Não percam, assista até o final e você vai entender por que a constelação pode destravar a sua vida. Você já deve ter comentado aí em algum momento, mas me parece que as pessoas confundem a constelação com o psicodrama e você explica isso para elas, né? Sim, então o que acontece? O Bert Hellinger foi quem pegou todo o conhecimento e colocou esse nome de constelação familiar, né? Foi ele que, então assim, não foi ele que criou do zero ali, não, deixa eu estudar aqui e criar um método. Já existiam pessoas que faziam trabalhos, né, com famílias dinâmicas e tudo mais, que já tinha até esse nome de, porque o nome constelação familiar, na verdade, vem de colocação familiar, né? Tem um termo em alemão que fica colocação familiar. Certo. E aí, nos Estados Unidos, acabou ficando constelação familiar. Interessante, então, interessante o nome. Exatamente. Então, lá atrás já existiam pessoas desenvolvendo esse trabalho. E aí, Bert Hellinger, ele era teólogo, ele fazia um trabalho até na Igreja Católica, né? E aí, através desses conhecimentos, ele foi juntando e ele foi aplicando a constelação, ele foi criando a partir de um experimento, né? Um estudo totalmente empírico. E aí, o Jacob Moreno, que é o criador do psicodrama, foi um dos precursores do trabalho do Bert Hellinger, foi das pessoas que estudou e trouxe aquilo também de uma forma ali didática. Então, o psicodrama é uma técnica, a constelação é outra, e elas se parecem nas suas formas de se fazer. Mas o psicodrama, ele atua de uma forma mais racional, mais de trazer a dinâmica ali para as pessoas se verem naquela situação. Tem uma coisa de teatro mesmo, né? Então não é que é um teatro, mas tem essa coisa de estar no papel e sentir. E a constelação vem com essa proposta do campo, que é realmente você sentir o que o outro sente, estar na pele do outro, né? Por isso que a gente fala assim, na constelação, não há espaço para julgamento, porque às vezes você olha, aquela pessoa é uma pessoa arrogante, ruim, péssima, horrorosa, e aí quando você coloca alguém para representar aquela pessoa, você sente o que aquela pessoa sente, e aí talvez você compreenda por que ela tem esse comportamento não tão aceitável assim, e aí você já começa a ter uma outra visão. Então tem essa questão aí do psicodrama, essa confusãozinha, entendeu? Porque assim, quebra com essa visão maniqueísta que se tem, né? Do bom, do mal, do certo, do errado, e dá não é bem uma mesclada, mas dá um lugar para cada um seu lugar, né? Sim. E por quê? Nada é por acaso, né? Sim, igual, né, falei do pertencimento, todos têm direito de pertencer. Se você é feio, se você é bonito, se você matou, se você deixou de matar, você pertence a esse sistema. E aí é por isso que não dá para julgar, não cabe julgamento. O que eu acho interessante é que muitas vezes você mesmo colocou, né? E eu também percebi pela minha experiência, né? Que a constelação resolve problemas que se arrastaram às vezes por anos a fio, e aí ela vai numa sessão de constelação, você resolve um problema, às vezes você não percebe imediatamente, mas depois você percebe que teve um significado ali, mexeu em alguma coisa, né? Sim, é isso. A constelação, ela vai, como eu disse, ela traz uma consciência, é um caminho, né? Até esqueci de colocar, é um caminho de consciência. Então, às vezes não teve um emaranhamento, mas teve uma coisa de que você entendeu assim, você sentiu assim, e aí você foi guardando aquilo, e aí a gente vai seguindo a vida, a gente às vezes até nem sabia mais que se sentia dessa forma, e aí a constelação vem e fala, olha, é assim que você está se sentindo, você quer continuar assim? Aí vem uma nova consciência, não, então se eu não quero continuar assim, agora eu sei que eu posso procurar outros caminhos. Então é isso, ela traz um caminho de consciência, um caminho novo, né? Enfim, é por aí. Extremamente importante, porque no meu caso,
isso aqui. Mas no meu caso, quando eu constelei, era a respeito de um irmão que faleceu na infância, que eu também era criança. E o que você colocou para mim depois, qual a importância disso, né, agora nos estudos que eu estou fazendo, é que se você assume aquela postura, aquele significado daquela morte, se você coloca na sua vida, você acaba ficando sem espaço na vida, uma vez que quem morre deixou de existir, né? Porque é aquela coisa do lugar. Todos têm um lugar, todos têm o direito de pertencer. Então, aquele seu irmãozinho não pôde ficar, né? E aí, poxa, ele não pôde ficar, às vezes eu me sinto, sem saber, de uma forma inconsciente, eu me sinto culpada, porque eu tô vivendo, eu tô tendo a oportunidade de fazer o que ele não teve. Aí a gente entra em ressonância, então a gente começa a ir na direção do destino daquela pessoa. Como? Ficando doente, estando em situações de risco pra morrer mesmo, entende? E aí às vezes a vida não anda, por quê? Porque você tá com aquele peso do destino. E aí o que a constelação vem fazer? Dá um lugar. Ele tem um lugar, você tem o seu, você pode respeitar isso, você pode viver, e aí é o contrário, ao invés de você honrar ele querendo morrer, você honra ele vivendo. Olha, então já que você não pode fazer, eu faço, né, aqui do meu lugar, claro. Então tem força. Então aceitar o destino é um caminho de solução e de leveza. Só que quando você fala de aceitar o destino de alguém que se foi, principalmente nesse momento, né, de Covid que estamos vivendo, que temos tantas mortes, parece que aceitar o destino é você dizer assim, não, você deixa de ter importância. Se eu faço isso, eu tô deixando de te amar, de me importar? Não. Tem coisas que são muito maiores que a gente, né? A morte é muito maior que a gente. E quando você se coloca para dizer, eu aceito isso, ainda vai doer, ainda vou ter saudade, mas eu me coloco para tirar um peso e viver a vida de uma forma um pouco mais leve, ainda com a falta, com a ausência, com a saudade. Então, assim, é muito profundo. Então, sim, nós estamos trazendo aqui uma pitadinha do que é esse negócio enorme que é a constelação. Verdade. E você citou algo muito importante nesse momento agora, né, de transição planetária, do momento que nós vivemos hoje muitas perdas. Então, olha, temos dificuldades sim, mas hoje em dia a gente tem algumas saídas mais rápidas, mais eficazes para a pessoa não sofrer tanto, né? Não paralisar. E pessoas que também perderam entes queridos há muito tempo atrás e que às vezes estão com a vida empacada em algum setor e nem sabem que é por causa disso, né? Sentindo, tá em ressonância com essa dor. Para mim foi muito importante e a sua explicação foi fundamental. Que bacana, ai, fico muito contente. Eu não fiz a constelação com ela, mas a explicação dela trouxe mais luz. Né? Isso, trouxe mais luz. Já tinha sido explicado para mim, mas trouxe mais luz sobre tudo aquilo que eu tinha sentido. E não dá para negar que a constelação sistêmica, quando você começa a falar que tem a ver com as pessoas da família e tal, que essa questão do campo, tudo, não dá para negar que ela tem uma relação muito grande com a visão junguiana, né? Que é aquela questão do inconsciente coletivo e tal, porque afinal de contas, algo que já nem está mais presente tem tanto envolvimento na vida da gente. Explica aí pra gente. Bom, então na formação nós falamos dos 3 níveis de consciência. A pessoal, que é a nossa. A terceira, que é uma consciência de grupo, né? Uma consciência que é maior que a gente, né? E a consciência espiritual, digamos assim, que também é algo muito maior que a gente. Então, trazendo isso que o Jung fala do inconsciente coletivo, né? Vamos pegar aí a internet. Alguém faz um negócio lá que é cancelado. Aí vai uma manada de gente cacetar, né? Cancelar. Isso é movido por esse inconsciente, por essa coisa coletiva, né? De se colocar lá, de reclamar, enfim. Então, esse é um exemplo bem pequeno, bem bobo. E a constelação fala dessa consciência do clã, dessa consciência maior. Então, quem atua, essa consciência, ela está sempre atuando na ordem e no pertencimento. Se o meu pertencimento é ameaçado, automaticamente essa consciência, ela que é acionada, ela que vai fazer alguma coisa para as coisas se reorganizar. É por isso que muitas vezes eu começo a fazer algo diferente na minha família,
eu começo ali a ter dinheiro, ai, parece que vibra em mim uma coisa de que eu tô fazendo algo errado. Na minha consciência pessoal, é o que eu mais queria, é o meu sonho, é o que eu venho entendendo, que quando eu trabalho, quando eu tenho dinheiro, eu consigo ajudar outras pessoas, eu tenho isso na minha consciência pessoal, mas dentro tem uma angústia, nossa, parece que eu não tenho permissão. Nosso sistema sempre vai permitir que nós façamos a autoevolução, mas parece que a gente sente que está deixando de pertencer. Então é essa consciência maior que às vezes vibra na gente. É quando você entende que não, que o seu sistema te permite, que tá tudo certo, ufa, você tem uma nova consciência, tem um novo entendimento, e aí agora você se libera para continuar o seu caminho e ter prosperidade, ter dinheiro, enfim, tudo mais. Então é mais ou menos aí. Tem tudo a ver, né? Porque não dá para ignorar essa coisa do inconsciente coletivo, que o meio ambiente acaba nos afetando e a gente afeta também, é uma via de mão dupla, e também tem um emaranhamento aí muito maior do que a gente possa até imaginar, Tem coisa que é muito maior que nós. Então, se nós nos cuidamos, nos compreendemos, né, vamos ali curando as nossas feridas, nós não vamos afetando o outro, nós vamos evoluindo e nós vamos dando ideias para as pessoas. Às vezes, quando eu conheci a constelação familiar, eu fiquei insuportável, porque eu queria vir conhecer, vir constelar. Não, alguém falava assim, nossa, eu tô com uma dor das costas, tem que constelar. Nossa, eu fiquei assim, né, insuportável, porque você quer mostrar para todo mundo esse trabalho. E na verdade, muitas vezes você pode só fazer o seu, cuidar de você, porque aí você vai melhorando, vai evoluindo. Tem até um videozinho que eu fiz no Instagram, que é como se a pessoa falasse, nossa, tá diferente, você tá mudada, o que aconteceu? Aí eu falo assim, eu constelei. Então, foi o meu caminho de autoconhecimento. Então, às vezes é isso, a pessoa ela pode só cuidar dela. Aí alguém olha e fala, nossa, como você tá diferente. O que você fez? Eu trilhei esse caminho aqui, você pode escolher o seu. E aí, cuidando da gente, a gente tá também cuidando do outro e do mundo, né? Atuando nessa consciência coletiva aí que você trouxe. Nossa, é fundamental. Essa questão do campo que você mencionou, né, e que é percebido, sentido, né, quando a gente está dentro de uma constelação, tem algo assim, como que eu diria, uma imersão nessa experiência, né? Mas a gente fala aí, como você citou, física quântica, e a gente sabe que existe a vibração, frequência energética, existe energia. Então você pode ter essa explicação aí por meio de uma ideia mais de física quântica mesmo, de energia, de frequência vibratória. Porém, como você mesmo citou, as pessoas têm essa ideia assim de religião, que tem algo assim místico, né, envolvendo, e a gente sabe que não é bem isso. Porém, nós temos que admitir também que o ser humano intrinsecamente tem uma questão religiosa aí, né? A questão religiosa é intrínseca ao ser humano. Então, quando a gente fala que tem vibração, frequência, não deixa de ser também algo que não exatamente místico, mas quando você vai falar de antepassado, é impossível não estar ali ligado à religiosidade, né? Não uma religião de fato, mas uma espiritualidade, né? Essa é a palavra. Então, falando do campo, tem uma frase do Bert Hellinger que ele fala assim: não estou capacitada a explicar esse fenômeno, mas ele existe e eu utilizo. Então, nem o Bert Hellinger se importou muito em explicar o que era o campo. E ele existe, gente, ele existe. Você que tá fazendo formação, que passou por constelação, você sabe que ele existe. Sim. E ele tá aí, atemporal, ele tá aí acessível para qualquer um, né? E aí, claro, como o ser humano é sedento de informação, de explicação, muitos foram estudar. Então tem o Ruben Shelder, acho que é assim que pronuncia. Ele é um biólogo, ele fala sobre o campo morfogenético e ele explica esse campo da constelação numa visão científica, né? Mas o que acontece ali foge ainda assim dessa explicação metódica da ciência de que A com, né, B com A faz Bá, por exemplo, 2 mais 2 é 4. Então tem coisas que a gente, por isso que a constelação às vezes ela é mal compreendida,
Porque tem coisa que assim, você vai sentir. Eu não vou conseguir te explicar. Então assim, nós podemos ficar aqui horas nesse canal explicando, né? As pessoas vão ter uma breve ali concepção do que é, se interessar, mas só ela sentindo. E aí, se ela for explicar pra alguém, ela vai dizer a mesma coisa. Meu, é real, mas você tem que ir lá sentir. E aí, quando você traz isso, né, da experiência, do campo, do sentir, de acessar informações de alguém que não tá nem mais aqui, a gente fala, nossa, mas aqui tem a ver com espírito, né? Por quê? Porque nós temos uma visão muito distorcida de religião, de espiritualidade, né? Então, religião e espiritualidade são coisas diferentes que estão juntas, né? E que muitas vezes nós entendemos, pela visão que eu tenho, do que eu vivenciei, do que eu aprendi até na religião, que às vezes isso é algo errado, é algo que tem a ver com o espírito, e não é. Entende? Então, às vezes nós precisamos renunciar um pouquinho ao nosso conhecimento, não descartar, mas deixar ele um pouquinho de lado para eu conseguir ampliar minha visão. Então, tem um movimento da espiritualidade, porque nós acessamos e mexemos em algo muito maior que a gente e que às vezes a gente não consegue explicar assim, é isso, ponto. Tá claro? Ok, a gente não consegue. Então tem uma questão voltada assim para a espiritualidade, mas que não tem a ver com religião, não tem a ver com ritual, não tem a ver com nada de errado. Até porque se alguém, nunca ninguém me falou isso, não pode acontecer, né? Ah, eu fiz a constelação e minha vida piorou. Não é a constelação que piorou sua vida. Você teve acesso a uma informação ali e através dessa informação você usou ela, né? Então já teve pessoas que falaram pra mim assim, eu discordo de muita coisa do Bert Hellinger porque eu acho ele machista. Tudo bem, é a sua visão, é o que você entendeu, mas será que é isso? Muitas vezes a gente precisa tirar um pouco essa venda dos olhos, né, do que é essa coisa do machismo, para poder entender o que há realmente ali por trás, né? Então, é isso, é muito amplo e muitas vezes a gente vai precisar experimentar, deixar um pouco aquele conhecimento que eu tenho ali, que não é isso que eu acredito, para poder ampliar mesmo a consciência, né? O espiritual também, enfim. Sim, a gente tem que abrir a mente, né? Na verdade, é abrir a mente para novas experiências, até porque a ciência ela não dá conta de explicar tudo. E a ciência ela precisa também ser revista. Como que a ciência avança? À medida que alguns experiências e acontecimentos e fatos ocorrem que não podem ser explicados pela ciência e que ela vai lá e até achar uma explicação, né? Sim. Então, o que antes poderia ser visto como místico, hoje a gente sabe que é cientificamente explicável. Então, a gente ainda não tem aí um jargão aí científico que possa dar conta de explicar, mas isso é irrelevante pelo resultado, porque vai chegar uma hora que a gente vai conseguir explicar, né? Estou esperando. Não, e assim, quando você pega a física quântica, né, a abordagem da física quântica, que ela vai trabalhar com energia e campos vibratórios, faz todo sentido. O elétron não tem tempo e espaço, né? E quando fala de elétron, nós estamos falando de física e de química. Sim. Né? E aí, assim, por que não, se estiver falando de física e química, eu aceito. Mas na constelação, não. É coisa estranha. É espiritual. E outra coisa que você colocou, que eu acho importantíssimo a gente ressaltar, é a questão da informação. O que é informação? Informação não é matéria e nem energia, mas ela precisa de ambos para existir. Sim, verdade. E isso não é uma frase minha, tá? É uma frase aí que eu vou depois pegar o nome do filósofo e físico na época, que é cientista, né? Falou a respeito, que agora no momento me deu branco, eu não lembro. Sim. Mas eu usei muito na minha época de faculdade de filosofia, que eu fiz filosofia da mente. Ele estudava informação, né? A gente tem essa visão da informação, que não é essa informação que a gente vê da mídia, dessas coisas, é muito mais amplo, né? Que tem a ver com outras nuances. Nós aí. Somos muito pequenos, né? Nessa para entender, né? Mas é daí que vem toda a questão da informação. Você tem informação porque você
passou um significado ali para alguém. Sim. E aquilo teve ressonância nessa existência dessa pessoa. Sim. Então tem muita coisa aí para Muita coisa. Então eu acho fantástica essa questão da constelação, porque ela trabalha com coisas que ainda não se falam, mas que elas existem e que são extremamente necessárias para que haja evolução, para que haja entendimento. Como o Bert disse, não estamos capacitados a explicar, mas existe existe a explicação. É que talvez ainda não se tenha compilado, né? Isso, pego aí a constelação sistêmica para fazer um estudo, né? Até porque até a psicologia, muitas vezes ela é vista como algo que não se pode ter exatamente como uma ciência exata, e ela não é mesmo uma ciência exata, mas ela não deixa de ser ciência. E nós temos que pensar o seguinte, que nós estamos em constante transformação, né? As gerações, gente, a minha geração da geração de hoje é muito diferente. Então, o que de repente foi estudado lá atrás, talvez hoje tenha um complemento, uma outra explicação, uma outra, né? Então, isso, é realmente ampliar o nosso olhar, a nossa mente para receber as coisas que podem nos agregar, né? Sim. É isso. O que me chama a atenção é essa questão do campo ultrapassar tempo e espaço. Isso é algo assim realmente fascinante, né? Que a gente sabe que realmente existe, acontece, a gente sente e, bom... No online, né? A pessoa tá em Guaianazes, a outra tá, sei lá, no Pará, e aí ela tá representando aquela pessoa que nem tá ali, mas ela tá sentindo o que aquela pessoa sente. É isso. O campo, ele é atemporal, ele é mórfico, ele é energético, então eu posso acessar ele de onde eu estiver. Então, por isso que a física quântica explica muito bem, eu acho que faz muito sentido. Essa coisa do campo, ele tá aí, ele tá disponível. E o que é mais interessante, quando a gente fala tempo e espaço, a gente tá falando não só do espaço físico das pessoas que estão vivendo nesse tempo, como de pessoas que estão mais aqui. Exatamente. Que já viveram numa outra época que você nem conheceu e que tá aí tendo influência na sua vida. Então, se você tá meio perdido, não tá entendendo nada, fica o convite para vir conhecer, experimentar. Venha de coração aberto, que eu garanto para você que o negócio é muito interessante. E agora que você tocou nesse assunto, né, sobre fazer online, a gente já sabe que pode, mas tem que ter algum espaço específico, algo específico, né? A gente já sabe que pode fazer à distância, mas tem que ter montar alguma estrutura específica ou como é que é? Olha, nós utilizamos bonecos, qualquer tipo de bonecos, então assim, é muito conhecido por Playmobil. Por quê? O primeiro casal que começou a trabalhar com Playmobil foi numa situação assim. Ia fazer os trabalhos de constelação familiar e nem sempre tinha pessoas para representar. E ele precisava colocar ali algo, um objeto para que ele, né, colocasse, sentisse, enfim. E aí, tem um nome, né? Depois eu te passo, você coloca aqui para o pessoal saber. Esse rapaz, ele pegava os bonequinhos do filho, que eram bonequinhos de Playmobil. Playmobil é muito antigo, então ele pegava os bonequinhos do filho e usava nos seus trabalhos. Então, foi se usando os bonecos, mas você pode usar objetos, você pode usar pedrinhas, você pode usar... Tanto é que na minha formação, a primeira constelação que eu fiz, eu não tinha boneca, eu usei esmalte. Por quê? Pra que serve o objeto? Pra gente, como a pessoa tá no online, ela vai representar, mas ela precisa saber quem ela é. Então, o bonequinho serve pra ela ter referência. Não, eu não quero ficar aqui, eu quero ir pra frente. Então, sem o bonequinho, você fica perdido. No presencial, a gente não precisa só das pessoas. E aí, a pessoa vai dizendo, ela mesma vai caminhando no campo e você vai organizando. Então, no online, você precisa dos bonecos, né, de um espaço que a gente... então, tem pessoas que às vezes pegam um círculo para dizer que é o campo. Eu uso a minha mesa, mas ali, quando você coloca essa intenção, esse comando de abrir o campo, aquele espaço que eu estou usando é o campo, né? Então, tem essas formas. Você pode usar bonecos, você pode usar objetos, pode usar as âncoras, que são papeizinhos, tem uma forma também de utilizar, isso mais no individual.
No presencial é mais as pessoas, mas se faltar alguém, você pode, olha, eu vou colocar uma coisa aqui na sua frente, só pra eu entender a dinâmica. Aí você coloca, a pessoa, não sinto nada, não, me conecta. Aí às vezes você precisa ver como é que você vai fazer pra alguém representar aqueles objetos que você colocou ali. Mas é uma forma de usar, são dinâmicas. E detalhe, a constelação ela vem ampliando tanto que existem hoje formas de constelação na água, que eu não conheço, assim, nunca vivenciei a experiência, mas existe, né? Então é muito amplo o negócio. Com certeza. E eu lembro que bem antes da pandemia, eu conheço uma consteladora, outras consteladoras que usavam bonecos já, mesmo no presencial, né? Que era talvez no atendimento individual, e a pessoa não tinha um grupo para poder representar, então já se usava os bonecos CVI, e eu ainda ficava pensando, nossa, mas por quê? Porque eu já tinha participado com pessoas, né? E eu falava, não sei que funciona, né? Mas funciona, sim, o bonequinho funciona. é pra trazer ali a representação, é pra você saber quem é quem, porque às vezes, tá faltando fulano, eu preciso de uma coisa pra acessar, né, as informações. Sim. É isso. Funciona, que eu presenciei, sei que funciona agora. Dá certo. Então, Paloma, você quer acrescentar mais alguma coisa? Os cards aí, vai estar teu endereço aí nos cards e na descrição. E fica à vontade. Bom, quero agradecer a oportunidade, sempre muito gostoso falar desse trabalho, né? E volto a dizer que eu fui a pessoa que olhei, critiquei, queria ir embora, e aí a vida fez uma reviravolta na minha vida com a constelação familiar. E aí, com isso eu tô aqui hoje falando desse trabalho para mais pessoas e querendo chegar em maior número, né? Então agradeço a oportunidade de, através do seu canal, mostrar esse trabalho, colocar meu IG aí para as pessoas seguirem. E fica, né, o convite para conhecer essa abordagem, que pode complementar muito aí nos seus processos, né? Então, se você hoje está passando por alguma situação, por algum desafio, seja financeiro, seja de saúde, seja só emocional, né? Só não, porque o emocional já é muita coisa. Busque se cuidar, busque uma ajuda, uma terapia, uma leitura. Enfim, o caminho do autoconhecimento, ele parece às vezes ser doloroso, nós resistimos um pouco, né? Vamos deixando para depois, mas muitas vezes nós estamos nos negligenciando. E nós viemos aqui para romper ciclos, para quebrar padrões, para evoluir, para ser feliz, para viver leve e abundante. E olha, hoje talvez eu ainda queira atingir muitas metas e objetivos. Uma das coisas que eu consegui com esse trabalho de autoconhecimento, que começou antes da constelação e a constelação veio para potencializar, é viver uma vida assim leve, sabe? Preocupação tenho, desafio tenho, boleto eu tenho muitos, né? Todos temos, né? Mas hoje assim, eu tenho um centramento, uma leveza para enfrentar os desafios. Então, fica esse convite, se cuide, se olhe, se permita, invista em você, não se negligencie. O caminho aí para uma vida melhor é o autoconhecimento. Então, acho que para fechar, fica esse convite aí para as pessoas, tá bom? Pessoal, não adianta. O caminho da cura é o caminho do autoconhecimento, né? Isso. Não tem como escapar. Que às vezes você fala, existem doenças físicas, emocionais, e para você acessar a cura, o caminho é o autoconhecimento. É o autoconhecimento. Então venha para esse caminho que ele é incrível. Então, gostaram do nosso conteúdo de hoje? Então, se gostaram, participem, deixe o seu like. E esse canal é para você. E até breve, partiu Nova Vida e um beijo no seu coração. Tchau!